Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou fazer mais um review de placa-mãe ASUS. Essa aqui é a Prime H370M Plus BR da ASUS, chipset intermediário, quase o topo de linha desse segmento, o Z370. Esse aqui é um segmento abaixo. Essa aqui é uma placa indicada para quem pretende utilizar, por exemplo, CPUs como i3-8100, i5-8400 ou i7-8700, já que é uma placa que não faz overclock e basicamente se diferencia em relação à B360 por fazer o hide. Do resto é praticamente uma B360. Ao longo do review eu vou fazer os testes com o i5-8400, testes de temperatura, inclusive do VRM com uma câmera FLIR, e lá no final do vídeo eu vou analisar se essa placa vale a pena pelo que ela cobra e pelo que ela oferece. Se você ficou interessado, vem comigo até o final. Com mais de 20 anos no mercado, a Deepcool é líder em tecnologia e inovação na área de refrigeração para o seu computador. Saiba mais pelo link na descrição. Aproveite e conheça também as lojas parceiras do canal, Terabyte Shop, os melhores hardwares, os melhores PCs de game para todos os bolsos. Precisou de reparos em seus componentes? Conte com a GTEC Informática, orçamento sem compromisso. E para Water Cooler Custom, soluções personalizadas, conheça e visite a Performance Solutions. Vou fazer aqui então o unboxing da Prime H370M Plus BR. Sei que a placa é bem simples, aqui na parte da frente você vê 5 vezes proteção. A ASUS informa aqui o Safe Slot, o Surge Protected Networking, Overvoltage Protection, Stable Power Supply, enfim, as proteções que ela fornece. Aqui está a placa-mãe, já tirei do plástico antistático, ela vai vir embrulhada dessa forma. E basicamente você tem aqui apenas um cabo SATA, são dois cabos SATA na verdade, de 6 GB padrão, para você utilizar ali com HDs ou SSDs. E por baixo aqui a gente vê o espelho traseiro, a documentação, o manual completo, DVD de drivers, nada de muito diferente do que a gente esperaria dentro dessa placa, que é uma placa, apesar do seu chipset quase o melhor dessa categoria, a placa é de entrada, versão Prime. Então, estão vendo que o visual da placa é extremamente simples. Ela é uma placa Micro ATX quadradona, 24,4 por 24,4 centímetros, PCB escuro, com inscrições cinzas que são bem legíveis. Tem até alguns desenhos aqui que até deixam o visual um pouco mais diferenciado. O dissipador do chipset bem simples com o logo da ASUS, dissipador aqui apenas dos MOSFETs da lateral. Essa placa tem 3 hídricos para fãs, 2 deles são concentrados aqui na parte lateral, inclusive tem um I/O pump para você usar com uma bomba de water cooler ou para uma fan, ele funciona nas duas formas. Tem o CPU fan e tem um outro header apenas aqui na parte de baixo, tá? De uma certa forma, essa placa é pobre de headers, mesmo tendo um chipset aí e um preço relativamente caro, são R$700, mas eu acredito que ao menos essas 3 conexões já vai servir para o uso mais básico, e o CPU fan, claro, eu não contei aqui nas conexões opcionais. O socket é o mesmo LGA 1151, eu vou tirar aqui a capinha para vocês verem ele. Então esse aqui é o 1151, o socket para CPUs Intel de 8ª geração, é o mesmo nome do socket para 6ª e 7ª geração, apesar de não haver o suporte oficial, né, embora a própria ASUS disse que se a Intel quisesse, você poderia utilizar CPUs de 6ª e 7ª aqui e vice-versa. CPUs de 8ª em placas de 6ª e 7ª, foi uma decisão da Intel não dar o suporte oficial, embora a gente já viu por aí que foi possível sim utilizar, por exemplo, 8700K em placas Z170, o pessoal conseguiu até mesmo fazer o overclock. Mas enfim, por vias oficiais, essa placa suporta CPUs como 8100, 8400, 8700 e mesmo CPUs K, embora não seja exatamente a minha recomendação, já que é uma placa que não faz overclock. Então por baixo desse singelo dissipador nós vemos o thermal pad, que faz contato aqui com todos os MOSFETs da área lateral. Novamente, essa placa não tem dissipador aqui na parte de cima. Esses MOSFETs são responsáveis pela alimentação dos gráficos integrados, que geralmente não é um problema, porque os gráficos integrados não são tão exigentes para o VRM, e caso você vá utilizar uma placa de vídeo dedicada, então sequer os gráficos integrados vão ser exigidos pela câmara térmica. Depois vocês vão ver que esses MOSFETs aqui de cima praticamente nem esquentam. Então essa placa tem 4 fases para o V-Core, alimentação principal. Cada uma das fases tem 2 MOSFETs, sendo um ON semicondutores 4606B de baixa, 69 amperes cada um, e um ON semi 4C10B 46 amperes
de alta, ambos são canal N, ambos têm tolerância de 150 graus. São MOSFETs muito bacanas, já visto em vários outros projetos, até mesmo projetos melhores com o chipset Z. Eu já falei isso aqui para vocês em outras oportunidades, os fabricantes acabam utilizando os mesmos MOSFETs de placas melhores, pensando na durabilidade, ou mesmo quando o fabricante comprou muitos desses MOSFETs, então ele tem sobrando, ele usa em placa melhor, sobrou, usa em projetos inferiores também. Isso acaba sendo bom na questão da durabilidade. É uma placa que você não vai fazer overclock, mesmo assim tem MOSFETs de placas que recebem um overclock, como placas do tipo Z370, tudo bem? O PWM é o DigiPlus VRM, a ASUS remarca os PWMs geralmente da Intersil. Esse aqui controla todas as 4 mais 2 fases de forma digital. Aqui na memória RAM existe um outro VRM de 3 MOSFETs, um indutor, um VRM de uma única fase, tá? E aqui utilizou novamente os mesmos MOSFETs e novamente é bastante overkill mesmo para os CPUs non-K, e da mesma forma bastante overkill para a memória RAM, que sequer você vai fazer overclock, já que esse chipset limita a placa a trabalhar com RAM apenas em 2666 MHz. Você pode sim colocar uma memória de 3000, 3200, mas ela vai ser limitada apenas em 2666. Também você pode usar 2400, 2133 sem nenhum problema. Eu fiz um teste aqui no Aira 64 com uma RAM de originalmente 3600 MHz XMP, consegui rodar 2666 e a gente conseguiu alcançar ali 56 nanosegundos de latência com CL15 e a largura de banda próxima aos 38 GB, que é um resultado decente para a maioria das pessoas. A placa tem 4 slots, você pode fazer o dual channel nos slots pares das mesmas cores. Ela suporta até 64 GB de memória. Aqui na parte lateral nós vemos o conector de alimentação principal, 4 conexões SATA virado para frente, são portas nativas do chipset, USB 3.0 frontal, que agora é chamada de 3.1 tipo 1, mais 2 conexões SATA virado para o lado. Particularmente eu prefiro assim para a questão de organização, porque assim fica aparecendo os cabos, em alguns casos ficam esteticamente não tão interessante, não é? Aqui na parte de baixo nós temos os headers do painel frontal, o Clair CMOS, o chassi Fan 2, 2 headers USB 2.0 frontal, tanto para você usar com coolers ou diretamente no seu gabinete. Cada USB permite 2 USBs via cabo. E nós temos nessa placa, ao contrário das B360, 2 conexões M2. Isso porque é um chipset um pouco mais robusto, com mais linhas PCI Express. Então, ambos ficam ao redor da placa de vídeo. É provável que o calor da placa de vídeo passe para os SSDs que você vai instalar aqui, mas ainda assim são opções interessantes. Particularmente eu preferiria usar nesse primeiro slot, porque esse aqui acaba ficando embaixo da placa de vídeo, pode ser que o SSD esquente um pouco mais aqui. Na placa-mãe existe a indicação de qual tipo de SSD ou dispositivo ele aceita. Esse aqui aceita SSD PCI Express X4, não aceita SSD SATA e permite o IRST, o Rapid Storage. Esse M2 aqui de cima, deixa eu focar para vocês, ele aceita apenas PCI Express X2, justamente o que eu iria utilizar é o mais lento. Ele aceita SSDs M2 do tipo SATA e aceita também o IRST. Agora falando de slots PCI Express, a placa tem apenas 4 slots PCI Express, sendo 2x1 para você usar com placa de áudio, placa de captura, e 2x16. Porém, essa placa não permite que você faça o SLI, porque esse slot ele tem o tamanho do X16, ele é eletricamente X8, observe ali as trilhas elétricas aqui no meio, porém, por limitações do chipset e por falta de PLX específicos para isso, é um slot que trabalha apenas no modo X4. Então essa placa permite o Crossfire com uma placa aqui, mas não faz o SLI. E o slot X16 primeiro sempre é o mais recomendado para você usar com uma placa de vídeo. Finalmente, aqui na parte de trás da placa nós vemos que mesmo um chipset quase sendo o melhor dessa categoria, a ASUS deu uma economizada no áudio, isso aqui é bem estranho. Rede Gigabit, 2 portas USB 3.0, 2 portas USB 3.1 geração 2, que são as portas rápidas, inclusive uma delas sendo reversível,
conexão de vídeo HDMI e VGA e HDMI, DVI, VGA e HDMI. Aqui duas USBs 2.0, então totalizando 7 USBs, 3 conexões de vídeo, o áudio um pouco mais simplificado e uma conexão PS2 para mouse e teclado mais antigo. Bom pessoal, chegamos ao final desse breve review. Vocês viram que essa placa tem recursos interessantes, tem opções legais, inclusive um VRM bastante overkill para o que essa placa pretende, que é não fazer overclock, né? Mas mesmo assim tem componentes de boa qualidade. Porém, o problema de placas H370, o mesmo de H270 ou H170, é custar muito perto e, na verdade, hoje, o mesmo preço de placas Z370, porém com uma série de limitações. Essa placa não faz overclock, não faz SLI, faz o RAID, coisa que B360 para baixo não faz, porém não permite RAM acima de 2666. O preço dela hoje é R$ 700. E no mesmo valor você encontra várias opções de Z370 que faz overclock, faz SLI, permite RAM aí 3200, 3600, dependendo da placa. Então, o que eu recomendo para você, usuário? Se você pretende utilizar um processador que não faz overclock, você vai usar RAM 2400, 2133, opte pela placa H310, que você já acha por menos de R$ 400, ou se você quer alguns recursos a mais SATAs, mais USBs, opte pela B360, porque a H370 é quase o preço de uma Z370, mas basicamente com as mesmas limitações de uma B360 e de uma H310. Portanto, eu não recomendo placas H370 aqui no mercado brasileiro, tudo bem? B360 e H310 para usuários que vão fazer um uso mais básico, para quem vai fazer overclock, Z370, ou mesmo você que não vai fazer overclock, mas quer ter uma placa mais completa em recursos. Beleza? Um abraço para vocês e até mais.